Nessa aula, nós vamos estar iniciando os estudos na POO, ou Programação Orientada a Objetos. A programação orientada a objeto, ela é um paradigma de programação. E esse paradigma, ele se baseia de um conceito de objetos. E dentro desse paradigma de programação, nós vamos conhecer alguns conceitos que torna este paradigma bastante importante para qualquer sistema que você vá desenvolver. Antes de nós iniciarmos aqui sobre esses conceitos da orientação a objeto, é importante que você compreenda que com a programação orientada a objeto, fica muito mais fácil nós abstrairmos o mundo real dentro dessa parte computacional. E essa abstração ela vai ficar basicamente limitada à capacidade que o desenvolvedor vai ter de perceber aquele objeto. E nós vamos ver alguns conceitos dentro da orientação a objeto que envolvem trabalhar com classes, atributos, métodos e encapsulamento, tá? O primeiro conceito na orientação a objeto que você precisa compreender são as classes. Sem as classes nós não podemos fazer nada dentro da orientação a objetos. E o que vem a ser então uma classe dentro da orientação a objeto? Nós podemos dizer que uma classe ela vai servir basicamente como um molde para se construir objetos. Pensa só, você vai fazer um bolo e depois de você ter preparado aquela massa, você então pega uma forma e você vai enchendo ali com um pouco com aquela massa. Se você quiser fazer vários bolos seguindo aquela mesma estrutura, basta você utilizar aquela forma, certo? E aí todos os seus bolos irão ter o mesmo padrão. Dentro da orientação a objeto, quando nós falamos em classes, as classes elas são basicamente moldes para nós podermos implementar os nossos objetos. Um molde para se construir estes objetos de modo que saiam padronizados, tá? Então, vamos entender como que nós podemos converter esse conceito de classe para linha de código na linguagem PHP. Então, nós vamos já iniciar aqui com uma palavra reservada. Essa palavra é class. E logo em seguida, eu vou atribuir o nome dessa classe. O nome dessa classe vai se chamar pessoa. Tá? E depois de nós criarmos uma classe e nós falarmos qual é o nome dessa classe, nós precisamos abrir chave, ok? Agora nós já temos a estrutura da nossa classe montada, tranquilo? Então eu poderei futuramente criar vários objetos contendo toda essa estrutura que está aqui dentro de classe. Como assim? Bom, eu vou chegar aqui e vou falar que eu quero criar uma variável chamada pessoa1. E eu vou falar que pessoa1 vai ser igual a uma new pessoa. Tranquilo? O que é que eu acabei de fazer aqui? Olha, eu declarei uma classe, criei um molde para se construir um objeto. Na linha 18, eu estou declarando uma variável chamada pessoa1. E eu estou informando que pessoa irá receber, né, o operador de atribuição aqui, ele vai receber uma new pessoa. Eu estou nessa linha aqui 18, com esse valor aqui, new pessoa, instanciando a classe pessoa. Dessa forma, tudo que estiver aqui dentro passará a ficar dentro de pessoa 1. Tranquilo? Então se eu chego aqui agora e dou um vardump e eu coloco pessoa1, vamos ver qual o resultado que eu vou ter aqui na tela. Tranquilo. O PHP está me dizendo que pessoa1 ele é um objeto, ele é um object. E este objeto ele é do tipo pessoa. Tranquilo? Olha só, se eu fosse criar uma variável chamada idade,
e eu falasse que tivesse qualquer valor numérico, e eu desse aqui um var dump, e eu colocasse para inspecionar ali, eu quero ver os detalhes dessa variável, olha só o resultado. Ele me falou que a idade ela é do tipo inteira. Então, nós observamos o tipo de dado de idade sendo inteiro. Quando eu já inspecionei a variável pessoa1, ele me mostrou que pessoa1 ela é um object. E aí ele me falou de qual classe que esse objeto se refere. Tranquilo? Então vamos avançar aqui. O primeiro conceito, então, dentro da orientação a objeto, é trabalharmos com as classes. Geralmente nós colocamos o nome da classe com a primeira letra em caixa alta, maiúscula, tá? Pegando então dessa forma aqui, pessoa. E aqui eu estou instanciando essa classe. Beleza, então nós entendemos que uma classe ela é um molde para se construir objetos. Então, se eu tenho um molde para construir objetos, se eu então criar aqui pessoa2 e eu colocar aqui para mostrar na tela os detalhes de pessoa2, observe que eu vou ter também agora dois objetos e ambos são do tipo aqui pessoa. Então note que nós estamos tendo um reaproveitamento de código. Eu não precisei repetir essa estrutura em cada um dessas variáveis aqui, tá? Então eu estou tendo aqui então um reaproveitamento do meu código. Quando nós falamos em um objeto, é fato que todos os objetos ele vai possuir atributos, propriedades. Basicamente, nós podemos dizer aqui, um exemplo de um objeto para a pessoa, é que um atributo que nós podemos adicionar nessa classe pessoa é que toda pessoa ela vai ter um nome. É que toda pessoa ela vai possuir uma idade. Tranquilo? Então, o conceito de atributos, ele define as características de um objeto, as propriedades daquele objeto. Então, dentro desse exemplo pessoa, nós podemos citar o exemplo de nome, idade, a cor, a altura, o sexo, o peso. São atributos que vai determinar as características daquele objeto. Tranquilo? Então, classes, elas servem como, podemos dizer, como um molde para se construir objetos, e os nossos atributos, eles vão definir o que? As características do objeto. Tranquilo? Então, atributos já falamos aqui. O próximo conceito que nós precisamos compreender para se trabalhar com orientação a objetos são o conceito de métodos. Os métodos, eles definem o comportamento do objeto. As ações que aquele objeto vai poder, então, realizar. Então, por exemplo, ao se tratar desse exemplo aqui de pessoas, uma ação que a classe pessoa ela pode executar, podemos dizer que falar é um comportamento, andar é também um comportamento. Então, esse comportamento, o que define uma ação, nós atribuímos de métodos. Então, para me criar um método aqui dentro da minha classe, eu vou chegar e vou informar aqui o public function e eu vou dizer o nome desse método. Esse método vai se chamar falar. E dentro desse método falar, eu irei colocar aqui um atributo, tá? Um parâmetro, que vai ser o texto que vai ficar então visível
dentro quando esse método ser executado. Então eu vou colocar aqui um eco só para a gente visualizar o comportamento, a ação deste método. Então eu vou colocar aqui, ó, eco estou falando. E ele vai estar falando o quê? Eu vou chegar aqui e concatenar. Estou falando o texto que o usuário ainda irá passar. Então, se eu chegar aqui agora em pessoa 1 e eu informar o seguinte, ó, pessoa 1 e chamar, invocar o método falar, eu preciso passar um parâmetro, um texto. Estou falando, boa noite, devs. Tranquilo? Ponto e vírgula. Ok. Eu vou remover aqui esse var_dump, porque nós já entendemos que a variável pessoa 1 ela é do tipo object. Então agora vamos observar o comportamento. Estou falando, boa noite, devs. Tranquilo? Então os métodos eles vão estar definindo o comportamento que aquele objeto vai ter. Tá? E aí eu posso estar colocando aqui então vários métodos dentro do meu objeto. Então, um outro comportamento que o objeto pessoa pode ter, além de falar, é andar. Andar. Esse método do andar, eu não vou colocar nenhum parâmetro. Eu vou simplesmente informar. Estou andando. E aí, eu posso estar chamando aqui, ó, pessoa 1, andar. Pronto. Eu vou colocar aqui uma quebra de linha para que não fique embolado esse texto, tá? Dá uma tag br HTML aqui, porque eu quero que ele concatene. Vou colocar tanto aqui quanto aqui também, porque eu quero que apareça depois do texto. Tranquilo. Então, ok. Estou falando, boa noite, devs. E o segundo método, comportamento que foi executado foi o andar. Note que se eu não chamar esses métodos aqui depois que eu instanciei a classe, nada acontece. Por quê? Porque só isso aqui ele já não é nenhuma execução. Você criou uma estrutura e aqui abaixo você está então executando essa classe. Pensa só que quando você declara uma classe, você basicamente está construindo um formulário onde que você vai preencher. Então você tem aqui a estrutura do formulário e aqui agora você está utilizando aquele formulário, tá? Então nós já vimos aqui então o conceito de classes, atributos e agora métodos, né, que definiu então comportamento para dentro da nossa classe pessoa. Um outro conceito muito importante dentro da orientação objeto é o encapsulamento. O encapsulamento ele vai garantir a segurança dentro do nosso código. Como assim encapsulamento? O que vem a ser esse conceito de encapsulamento? Ele é a habilidade de um objeto se esconder de outro objeto. É a habilidade de esconder características, propriedades, métodos de um outro objeto. Então, quando eu quero utilizar o conceito de encapsulamento, eu vou ter que utilizar modificadores de acesso. Como assim? Note que aqui eu falei que o nome ele é public. Eu poderia ter colocado aqui ele sendo private. Dessa forma, eu estou garantindo a segurança deste atributo. Este atributo nome agora, ele não está mais visível fora da classe. Somente a própria classe aqui, ó, consegue visualizar e manipular este atributo. Então, nos modificadores de acesso, que vai garantir que esse encapsulamento aqui, nós vamos poder utilizar o seguinte, olha, o modificador de acesso public, private e o protect, tá? Então, public visível para além da classe pessoa,
o externo também poderá ter acesso. O private, somente a própria classe consegue ter acesso a um atributo ou a um método, beleza? E o protect, ele vai permitir que as subclasses que herdam as características dessa classe pessoa consiga também ter acesso a uma determinada propriedade ou método, tranquilo? Então, o encapsulamento ele vai garantir a segurança. Vamos tentar verificar aqui. Se eu tentar atribuir o valor a nome, olha só, antes de eu colocá-lo como private, eu vou deixá-lo como public. E aí eu vou atribuir um nome. Então, eu vou falar aqui, ó, pessoa 1, ela vai ter um nome que vai ser igual a jobs. Jobs. Então, atribuir um nome para a propriedade nome. Então, se eu colocar aqui um echo, deixa eu colocar aqui mesmo para reaproveitar. Então, se eu colocar aqui, ó, pronto, apareceu jobs, beleza? Ele é public. No momento que eu falo que nome agora já vai ser private, olha só o que vai acontecer. Aconteceu um erro fatal. Por que um erro fatal? Porque não é permitido acessar uma propriedade que é privada. Percebe-se? Então, o encapsulamento garantindo então a segurança dos dados que compõem aquela classe. Então, através do encapsulamento, nós vamos definir o que fica visível para o externo ou não. E fora da própria classe, quais as subclasses poderão ter acesso através do protect. Tá tranquilo? Então, o que é que nós vimos aqui nessa aula? Nós vimos o conceito de classes, que serve como molde para se construir objetos. Vimos o conceito de atributos, que define o que? As características do nosso objeto. Vimos também o conceito de métodos, que define o comportamento que aquele objeto vai ter. Então, exemplifiquei aqui public function andar. E o encapsulamento agora, garantindo a segurança do objeto, dos atributos, dos métodos. Tá? Então, onde que eu coloquei public aqui, eu poderia ter colocado qualquer um dos outros modificadores de acesso. Tranquilo? Então, para essa aula, nós visualizamos esses conceitos da orientação ao objeto, que é extremamente importante para tudo que nós vamos fazer daqui para frente. Tranquilo? Até o nosso próximo vídeo.